Olá pessoal, aqui é a professora Sônia. Vamos para mais uma resolução de exercício. Começaremos agora com os exercícios da parte 2 e que a gente vai começar a ver questões relacionadas às estruturas de seleção. Então vamos para o enunciado. Então essa é a questão 3, que diz o seguinte: faça um programa que lê as 3 notas de um aluno, calcula a média e imprime a média e se o mesmo foi aprovado ou reprovado, certo? Então, a gente vai ter que testar, né, verificar qual foi o valor da média, se foi maior ou igual a 7, que é um aluno aprovado, menor que 7, ele vai ser reprovado. Então, eu vou aqui passar para a tela do Dev, já que a gente tem uma conta bastante simples, que vai ser apenas somar as 3 notas e dividir por 3. Então, a gente está aqui na tela do Dev, o programa já aparece aqui pronto, eu vou comentar aqui para a gente acompanhar o raciocínio e ver alguns detalhes. Então, primeiramente, a gente tem a declaração, a inclusão das 2 bibliotecas, né, que a gente sempre precisa. Eu tenho aqui o início com o meu programa principal, com o main, e aí eu vou ter o corpo do meu programa, que está entre as chaves. Então, eu começo com a declaração das minhas variáveis, eu vou ter as 3 notas, então, do tipo float, N1, N2, N3, e M, que é a média que vai ser calculada. Então, eu vou ter também começar com as mensagens que vão aparecer na tela. Eu começo pedindo as 3 notas, só que antes eu vou escrever lá em cima na tela o nome da escola, que eu escolhi aqui, Escola Monteiro Lobato. Pulo linha, escrevo caderneta de notas e aí começo com os printf e o scanf das informações que vão ser passadas. O primeiro é a nota 1, a nota é um float, então na hora do scanf aqui na linha 9, percentual F comercial N1, venho para a leitura da nota 2 e leitura da nota 3, certo? Até aí seria só declaração e comandos de entrada e saída. Nesse ponto eu já tenho as 3 notas, vou calcular a média. A média seria a soma das 3 notas dividido por 3, lembrando que a divisão é mais forte do que a soma, então a expressão, a parte da expressão em que está somando as 3 notas tem que vir entre parênteses, divide por 3, ponto e vírgula. Então, a média vai receber o resultado da expressão aqui na linha 14. Nesse momento, eu só preciso agora decidir se ele é um aluno aprovado ou reprovado. Então, eu vou ter que usar uma seleção para testar. A seleção vai testar uma condição. Então, eu vou perguntar if, que é o se, e vou colocar a condição, que é uma expressão relacional, ou uma expressão lógica. Nesse caso aqui, a gente só precisa perguntar se a média é maior ou igual a 7, que seria a condição para o aluno ser aprovado. Então, if m maior ou igual a 7, as condições, uma questão que é importante, as condições aqui no C, a gente sempre coloca, passa elas entre parênteses. Então, se a média for maior ou igual a 7, então ele vai imprimir o quê? Aluno aprovado com média tanto. Aqui nesse ponto da frase vai aparecer qual é a média do aluno. E aí, vírgula, M, que é a variável que vai ser impressa nesse pedaço aqui da minha frase. Como esse meu if teve um único comando, a única coisa que é para ser feita, se a média for maior ou igual a 7, é imprimir que o aluno foi aprovado, então eu não precisei de chaves. Se não, que seria o else, o que eu vou fazer é imprimir que o aluno foi reprovado e digo qual foi a média que ele foi reprovado. Ou get e fecho as chaves, certo? Aqui, o que é que tem de detalhe aqui na questão do if? Né? A questão do if seria prestar atenção na hora da montagem da expressão relacional e da expressão lógica, quando a gente usa operadores maior, menor, igual, quando usa operadores lógicos e ou. E a questão do if e do else quando tem vários comandos dentro do if ou dentro do else ou em ambos, que a gente tem que ter cuidado com a questão das chaves, certo? Até então, os nossos programas só tá tendo as chaves que abre e fecha o programa principal. A partir de agora, a gente vai começar a ter chaves para outras situações e a gente vai treinando e vai aprendendo. Pronto, a gente tem aqui a nossa tela de execução. Então, tá perguntando qual é a nota 1, eu vou dizer que é 7. A nota 2 vou dizer que é 8 e a nota 3, 9.
Então, sai a resposta dizendo que o aluno foi aprovado com média 8, certo? Então, agora vamos dar entrada a dados que ele seja reprovado. Vou colocar 2, 3 e 4. Então, sai que o aluno foi reprovado com média 3, certo? Então, a gente teve as duas situações que resolveu o programa executou um ou outro comando dependendo da condição. Ou veio para o printf da linha 16, ou veio para o printf da linha 18, certo? E aí nós tivemos mais uma questão resolvida. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço.